Fala pessoal, aqui é o professor Thiago da UFMG e o assunto do vídeo de hoje são amplificadores classe D, mais especificamente esse amplificador aqui, que é um amplificador classe D autooscilante, que é um projeto que a gente desenvolveu aqui na UFMG já faz algum tempo, já tem mais de 10 anos talvez, mas é um circuito muito interessante baseado na tecnologia desenvolvida pelo Bruno Putzli, que é um grande pesquisador e desenvolvedor da área de áudio, né? Ele trabalhou na Philips, hoje ele tem a própria empresa. E nós vamos discutir como que a gente pode fazer esse amplificador classe D, que é um amplificador que não tem gerador de onda triangular, que não tem um PWM propriamente dito, mas mesmo assim ele é um amplificador chaveado, muito eficiente, muito interessante e melhor ainda, ele já vem em malha fechada, então ele traz várias rejeições contra ruídos. E eu acho que é um circuito bem interessante para a gente discutir teoria de engenharia e como aplicar eletrônica de potência, controle, sinais e sistemas em um projeto prático que é um amplificador classe D, e a gente vai ver ele tocando, né? A gente vai ver ele na prática também no final do vídeo. Então, se você já é inscrito no canal, deixa aquele joinha na confiança, porque ajuda demais a gente a divulgar esse canal, esse vídeo, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa o like agora não, vê o vídeo até o final. E aí sim, se você gostar, se agregar valor, aí você deixa o like, deixa os seus comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e tudo mais. Então vamos lá falar sobre amplificadores classe D? Segue aí! Fala galera, então a gente vai falar sobre esse amplificador aqui, que é um amplificador classe D autooscilante para deslocamento de fase. Só para vocês terem noção, né, esse circuito tem vários elementos aqui dentro, né? Basicamente o que nós temos aqui em cima são fontes auxiliares para poder alimentar esse tanto de C que tem aqui dentro. Nós temos aqui um comparador, né, um inversor e um gate driver, né? Óbvio que eu não espero que vocês entendam essa placa que eu botei no vídeo, então vou deixar lá na descrição do vídeo o esquemático completo desse cara aqui e vou botar na tela aí um esquemático simplificado só para a gente poder discutir. E aí, em cima dele, vamos tentar entender como que ele funciona. Vamos embora? Bom, gente, então esse é o circuito simplificado do nosso elemento. É importante falar que aqueles blocos de alimentação que vão dar origem a essa alimentação VDD e essas alimentações de mais e menos 15. Então, isso tudo é tirado das alimentações externas, que são esse mais e menos VCC, né? E eu vou omitir essas informações, né, esses circuitos, porque eles não são tão importantes para essa descrição, senão o vídeo fica muito longo. Então vamos só destacar alguns elementos importantes para esse circuito. Primeiro eu tenho aqui o meu Half-Bridge Gate Driver, né? A gente já teve um vídeo falando só sobre Gate Drivers, então eu aconselho que vocês deem uma olhada nele, vou deixar o link na descrição, né? E esse Half-Bridge Gate Driver é um circuito que vai receber uma informação digital, né, aqui nesses comandos HIN e LIN, vai condicionar para poder acionar esses dois transistores nessa ponte, né? Na verdade, nesse braço de transistores que é o nosso inversor, né? O HIN vai dar a ordem de comando para o transistor superior e o LIN vai dar a ordem de comando para o transistor inferior, né? Aqui eu preciso de mais ou menos uns 10 volts a 15 volts de tensão de gate source aqui para esse circuito funcionar, e é isso que esse gate driver vai fazer, sendo que esse VDD aqui está nessa ordem de 10 a 15 volts, né, nesse projeto. Beleza? Bom, outro elemento importante aqui é o próprio inversor, né, que é esse braço de transistores e o filtro LC, que é o circuito básico de amplificadores chaveados também. Se vocês derem uma olhada no nosso vídeo que explica a tecnologia de amplificadores classe D, vocês vão ver claramente esse elemento, e eu falo um pouco sobre o projeto desses filtros e tudo mais, e eu não vou repetir neste vídeo para também não ficar muito longo. Então ele é um elemento importante porque ele vai pegar essa onda quadrada que vem de comando, vai amplificar e gerar uma onda quadrada aqui neste ponto, né, que vai estar entre mais VCC e menos VCC, né? E o filtro LC ele vai basicamente funcionar como um passa-baixas, que vai deixar passar a informação de áudio que me importa, que está contida nessa onda quadrada, e vai eliminar os componentes de alta frequência, reconstruindo o meu sinal bonitinho aqui. Além disso, eu preciso ter um gerador de tempo morto, que é a combinação dessa lógica com NOTs aqui e esse circuito RC, que a gente vai discutir daqui a pouco, que basicamente vai fazer o quê? Vai pegar uma onda quadrada aqui e vai produzir essas duas ondas quadradas para acionar o HIN e o LIN, de forma que eu garanta que não existe a menor possibilidade desses comandos fazerem com que esses dois transistores conduzam ao mesmo tempo. Porque se eles conduzirem ao mesmo tempo, eu fecho um curto nas minhas alimentações e meu circuito queima. Então eu garanto isso inserindo um tempo morto, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esse circuito, né? Nós temos também esse level shifter, que é importante, porque o sinal na saída desse comparador aqui é um sinal que vai estar entre 0 volts e mais 15, mais ou menos. Já o sinal PWM que eu preciso para jogar no tempo morto, ele tem que estar entre menos VCC e mais VDD, que é uma tensão um pouco superior a menos VCC. Então existe uma diferença de referência de tensão entre esses dois comandos,
E o level shifter é o circuito responsável por fazer essa transformação de referência. Eu também vou explicar um pouquinho como ele funciona daqui a pouco para vocês entenderem que ele é bem interessante. E por fim tem o creme do creme desse circuito, que é o circuito de comando e controle, que é o controle por phase shift, que vai usar um deslocamento de fase para forçar esse circuito a oscilar, sem necessidade de a gente ter um gerador de onda triangular como um PWM tradicional. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai discutir agora é esse gerador de tempo morto, para vocês entenderem como ele funciona. E para isso eu preciso identificar alguns elementos aqui. Vou identificar esse ponto, que é o ponto A, o ponto B, que é a saída desses notes aqui, o ponto C, que é essa saída invertida, e as tensões HIN e LIN, que vão ser alimentadas ao gate driver, beleza? Então vamos falar um pouco sobre o diagrama de tempo para a gente entender. Então vamos assumir que meu comando A é uma onda quadrada como essa aqui, só para a gente entender um pouquinho o funcionamento. Se a gente for ver, o ponto B, ele vem depois de 2 notes, então ele tem basicamente o mesmo formato, talvez ali um pouquinho de deslocamento de tempo, mas não é muito importante agora. O ponto C é esse sinal invertido. Bom, para a gente entender como que esse tempo morto é produzido, a gente precisa então falar como que é o funcionamento desse circuito RC aí. Então vou pegar o comando HIN, que basicamente é o comando B processado. E aí a ideia é o seguinte, quando o meu comando B está em 0 volts, né, o meu sinal também fica em 0 volts. Mas na hora que eu tenho uma borda de subida, o que acontece é que quem conduz essa informação, a corrente desse circuito aqui, é esse circuito RC, né, RDT e CDT. Então eu vou ter uma carga de capacitor aqui, um circuito exponencial. Eu vou projetar esse circuito para que ele atinja o seu regime permanente dentro desse período que eu tenho disponível. Só que na hora que eu tenho a borda de descida, acontece o seguinte, o capacitor aqui ele vai se descarregar agora pelo diodo, esse diodo em antiparalelo, que é um diodo de sinal, um diodo muito rápido, né? Então essa transição aqui, ela não é um circuito RC, ela é um pouco mais rápida, quase que instantânea, né? Se eu for olhar o LIN, o processo é o mesmo, né? Só como ele é complementar, eu primeiro tenho aqui, neste exemplo, uma transição abrupta na volta de descida e depois eu tenho a minha carga RC na borda de subida, né? Tá, e daí? Por que isso é importante? O importante é o seguinte, que depois essa informação ela vai para um gate driver. E a entrada do gate driver também é uma lógica digital, que assim como qualquer porta-lógica, tem um limite para determinar o que é nível lógico baixo e um limite de tensão para determinar o que é nível lógico alto, né? Então, para o gate driver, o que ele está enxergando na prática é um sinal zero aqui até mais ou menos esse instante, que é quando eu atinjo o nível de tensão necessário para ele entender o nível lógico alto. Ele vai transitar aqui. E na borda de descida é basicamente instantâneo, essa transição. Então percebam que o que ele está enxergando na prática é uma onda quadrada cuja borda de subida foi deslocada por um intervalo de tempo que eu chamo de tempo morto. No caso do LIN, né, eu tenho uma transição aqui instantânea praticamente, na borda de descida, e na borda de subida eu também tenho esse deslocamento de tempo, né, esse tempo morto que eu introduzi. Então a gente pode ver que na hora que eu mando ligar algum transistor, para o transistor que está ligando eu dou um tempo morto, um dead time, enquanto que o transistor que está desligando desliga num instante que o meu comando original pede. Então eu dou esse tempo para que o transistor desligue até que eu ligue o próximo, para evitar que eles conduzam ao mesmo tempo. E na outra borda o mesmo acontece. Então isso aqui, esse intervalo de tempo que a gente chama de tempo morto. E é assim que esse circuito funciona. O segredo aqui é tentar casar a curva de carga do capacitor com essa tensão na qual o gate driver entende que eu tenho nível lógico alto. Se eu casar isso bem, eu vou conseguir imprimir o tempo morto que eu desejo. Beleza? Essa é a ideia. Bom, gente, vamos falar um pouco agora sobre o level shifter. Então esse aqui é o circuito que a gente tem. Aqui nós temos aqui o comparador, né, que vai produzir o nosso sinal quadrado. E para a gente entender como esse circuito pode funcionar, é importante também saber como é que é o circuito de saída desse comparador LM311, que é um circuito Open Collector, que na saída basicamente tem um transistor que vai ser conectado ao terra em um dos seus terminais, né, e a esse circuito com resistor de 2K no outro terminal. Então na prática o circuito que a gente tem que analisar é esse circuito aqui de baixo, beleza? Bom, por que esse level shifter é importante? Vamos só recapitular uma coisa. Bom,
Independente da operação desse comparador, o que a gente sabe é que na saída dele a gente vai ter um sinal quadrado, né? E esse sinal quadrado vai acontecer quando esse transistor, na verdade, ele for ligado ou desligado. Quando o transistor estiver ligado, a tensão aqui neste nó vai ser aproximadamente 0 volts, e quando ele estiver desligado, essa tensão aqui vai ser um valor positivo, que vai estar entre 0 e 15 volts, beleza? No final das contas, o que a gente tem? A gente tem aqui uma tensão que vai ter um nível lógico baixo em 0 volts e um nível lógico alto em algum valor que depois a gente calcula, né? Então vai ter um valor high aqui. Só que o PWM que eu estou chamando aqui, ou seja, meu sinal de comando, que depois vai ser entregue ao nosso gerador de tempo morto, ele precisa estar com uma tensão que vai ser no mínimo menos VCC, porque o nosso gerador de tempo morto tem uma porta lógica NOT que é alimentada em menos VCC, e a tensão de nível lógico alto aqui, ela tem que ser no máximo VDD, né, que é a tensão de alimentação também dessa porta lógica NOT, né? E esse VDD, a gente já comentou, é em torno de 10 a 15 volts acima da tensão menos VCC. Então a gente pode ver que eu tenho um sinal quadrado que tem níveis de referência diferentes. Eu tenho que ajustar isso. E é para isso que serve esse level shifter. Bom, como é que ele vai funcionar? A ideia é o seguinte. Vamos pegar aqui uma loja de comando. Então eu vou assumir que esse comando quadrado aqui é o comando que eu vou aplicar na base desse transistor aqui, só para a gente ter uma referência. E eu sei que quando eu tiver aqui no nível lógico baixo, o transistor vai estar desligado. E aí o meu circuito vai ser basicamente o quê? Vai ser esse. E aí o que vai acontecer? Né? Eu vou ter uma corrente circulando aqui, né, que vai fazer com que esse transistor, né, a junção de emissor-base desse transistor aqui, funcione, fazendo com que este nó aqui seja aproximadamente 0,7 volts. Né? E aí o que acontece? Acontece que essa corrente I, ela pode ser calculada como sendo esses 15 volts de alimentação do nosso circuito, menos 0,7, dividido pela série de resistências, 2K neste exemplo, mais 1,2K, né? Esse número aqui está errado. Beleza, isso vai dar aqui para a gente um valor que não faz muito sentido agora a gente calcular, beleza? Porque é só um exemplo. Bom, o que acontece? Esse transistor, então, como a base emissor dele está funcionando, ele está ligado. E aí, se a gente considerar que o beta do transistor é muito grande, normalmente a gente vai escolher um transistor que tem isso, a corrente I, que é a corrente de emissor desse transistor, vai ser muito parecida com a corrente de coletor que vem para cá. E essa corrente coletor só tem um caminho para circular, já que a nossa porta lógica NOT ela tem uma alta impedância de entrada, essa corrente só vai circular para esse resistor aqui, que é de 3K9 neste exemplo, né? Fazendo com que a tensão, né, sobre a resistência de 3K9, que é a tensão que importa, né, para a nossa porta lógica, seja I vezes 3K9. E aí, escolhendo bem esses resistores, eu posso fazer com que essa tensão seja o valor que eu quero. O que eu vou fazer nesse projeto? Vou fazer com que, na prática, esse I vezes 3K9, ou I vezes o valor dessa resistência que eu vou colocar aqui, seja menor do que a diferença de VDD e VCC. Né? VDD mais VCC. Que aí eu sei que essa tensão é suficiente para acionar a porta lógica sem queimá-la, porque se essa tensão for muito grande, for maior do que VDD, por exemplo, eu sei que eu vou queimar a minha porta lógica, beleza? Bom, e o que acontece agora quando eu estou aqui no nível lógico alto no acionamento do meu transistor? Nesse momento, a tensão, como a gente já comentou aqui, vai ser zero, o transistor vai estar em corte, e aí, como eu não tenho corrente agora nesse resistor de 3K9, né, o que acontece é que a tensão de comando, PWM aqui, vai ser igual a menos VCC. Com isso, como é que fica a nossa forma de onda de comando PWM ali? Ela vai ter esse formato aqui. Eu tenho uma base que é o menos VCC e vai ter uma tensão de nível lógico alto, né, cuja diferença aqui vai ser o tal do VDD mais a tensão de VCC, de forma que a tensão de comando agora é compatível com a alimentação da porta lógica que eu tenho depois. E aí eu fiz uma mudança de nível, sendo que a tensão de referência aqui era 0 volts e depois desse level shifter ela passa a ser menos VCC. Né, e aí eu consigo fazer esse ajuste e não ter nenhum problema na transferência dessa informação. E o interessante desse jeito, né, onde eu calculo a tensão sobre a resistência que a porta lógica está enxergando a partir da corrente que passa aqui, vamos chamar assim, no primeiro parte do circuito, é que eu posso usar a tensão de VCC que eu quiser. E aí eu vou deslocar isso para baixo, sendo que toda forma de onda é deslocada. Né, e isso é um circuito simples e bastante interessante.
E por fim, vamos falar agora sobre a estratégia de controle. Eu não vou entrar em detalhes na matemática por trás, porque é um pouco pesado, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu tenho um trabalho de TCC que eu orientei há pouco tempo, que faz toda essa dedução para um amplificador de áudio classe D, usando um tipo de transistor diferente, que não vem muito ao caso. Vou deixar o link para vocês na descrição, e aí tem todo o passo a passo da matemática, as funções de transferência e tudo mais, e aí vocês podem se aprofundar um pouco mais. Mas a ideia daqui é o seguinte: só para a gente ter uma introdução, existe uma teoria matemática, né, que fala o seguinte: que um circuito realimentado como esse aqui, né, eu vou chamar aqui o meu GDS, né, ele tem uma função que é A sobre 1 mais A beta, onde A é o ganho de malha aberta e beta é o ganho de malha fechada. Esse ganho aqui é chamado de ganho de malha, só para a gente ter essa nomenclatura, ganho de malha, né? E quando a fase do ganho de malha chega próximo de 180 graus, o que acontece? Acontece que 180 graus é uma inversão de polaridade. E aí uma realimentação negativa se torna a realimentação positiva neste ponto. E esse ponto acaba sendo um ponto crítico onde o meu circuito pode entrar em oscilação. Ele pode entrar, não necessariamente vai, mas pode entrar. E eu uso isso neste projeto de forma a forçar com que essa oscilação aconteça numa frequência específica, que é a frequência de chaveamento, a frequência de PWM, entre várias aspas aqui, porque não é necessariamente um PWM, que eu quero. Beleza? Então essa é a ideia. Então, como que esse circuito é projetado? Eu tenho que definir o meu ganho de malha, e ele nesse circuito é o quê? É o ganho do filtro, é o ganho do inversor, né, considerando, obviamente, uma resistência de carga aqui para poder fechar o filtro LC, que eu vou chamar de HDS, beleza? Multiplicado pelo ganho dessa realimentação, né? Só vamos chamar a atenção que esse capacitor aqui, né, é um capacitor muito grande, ele foi colocado pelo projetista simplesmente para afetar o ganho em baixa frequência. Para oscilação ele praticamente pode ser ignorado, tá? Ele pode até ser curto-circuitado para essa matemática para ficar mais simples. Eu vou chamar isso aqui de beta de S, beleza? Que é esse circuito. E a matemática dele, naquele arquivo que eu comentei, está bem descrita. E por fim eu tenho que colocar também um Q de S, que é a função do atraso. E o atraso que eu estou falando aqui é o atraso do comparador, o atraso do tempo morto, o atraso do gate driver. São essas funções que têm alguma influência nesse deslocamento de fase, beleza? E aí, isso aqui vai ter uma curva, né? Eu vou poder traçar isso em algum lugar, MATLAB, por exemplo, se eu fizer essa modelagem correta, né? Eu vou encontrar uma curva aqui, e no momento que essa curva encontrar menos 180 graus, nesta frequência eu vou ter a minha oscilação. Basicamente isso. Obviamente, estou falando de uma forma bem simplificada, mas é chato porque eu tenho que ajustar esses dois parâmetros, que é o RDump e o CDump, né, que vai afetar este ganho, para colocar essa frequência onde eu quero. Então, é um processo iterativo. É interessante você usar, por exemplo, o MATLAB para fazer isso, fica um pouco mais fácil, mas é basicamente essa a ideia, né? E o mais interessante, na minha visão, desse projeto é que o ganho do amplificador é simplesmente determinado por esses dois caras, né? O ganho ele é aproximadamente 1 mais, para esse circuito, né? 1 mais R2 sobre R1, né? Como se fosse o ganho de um amplificador não inversor. E aí fica muito fácil, né? Eu ajusto esses dois valores primeiro, que é o ganho que eu quero, depois eu vou ajustando esses dois caras até chegar na frequência que eu quero, né? Vamos pegar aqui uma simulação só para mostrar como simples é esse projeto e como que a variação desses elementos pode ser feita. Então a gente pode ver aqui que eu montei esse circuito bem simples no LT-Spice, onde eu tenho esse comparador aqui, eu tenho uma senoide aqui que vai ser uma referência como sendo o meu áudio, né? Eu tenho aqui o gerador de tempo morto, como a gente descreveu, né? O meu gate driver está simplificado nessas fontes de tensão aqui, né? Eu tenho aqui meu inversor, né? Com o meu filtro LC, tem algumas medições aqui que a gente não vai utilizar agora. E eu fiz aqui minha realimentação. Vocês podem ver que eu ignorei aquele capacitor C-Block, porque ele não é importante agora. E eu projetei aqui os valores para dar em torno de 500 kHz. Se a gente simular, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a tensão na saída do meu inversor, vocês podem ver que é uma onda quadrada, que varia de 40 a menos 40 volts. Como fica mais evidente aqui nessa forma de onda. Eu vou separar aqui os plots. E agora com a onda separada vocês podem ver
bem essa divisão, tem uma senoide aqui de 10 kHz mais ou menos. Vocês podem ver que tem um pouco de oscilação aqui mesmo, né? E se a gente for ver aqui o FFT, desses dois sinais a gente pode ver claramente o funcionamento. Vocês podem ver aqui que eu tenho em preto a minha onda quadrada, onde a gente vê os harmônicos de alta frequência aqui, né, em torno de 500 kHz, e depois o filtro a gente tem uma atenuação desses harmônicos, né? É uma atenuação importante, mas ainda tem uma pequena influência da fundamental, né? E o interessante é o seguinte, apesar de o projeto desse elemento aqui ser um pouco chato de fazer, né, não é tão restritivo, que, por exemplo, se eu colocar aqui 1 kΩ, né, e simular de novo, vocês podem ver que o circuito continua funcionando. Então, na verdade, à medida que eu vou mudando esses valores, o que vai acontecer é que o ponto no qual eu tenho aquele phase shift, né, de 180 graus, vai mudando. Então, a frequência de comutação vai mudando, né? Então, ele é um circuito bastante robusto. E como a gente discutiu, o ganho desse cara é muito fácil de determinar, que é simplesmente a razão entre esse resistor de realimentação aqui externo e esse resistor que está para o terra, né, ou para o capacitor C-block lá. Então, é um projeto bastante interessante. Agora vamos dar uma olhada no circuito prático, vamos ver como ele funciona. Então, galera, eu peguei essa plaquinha aqui do nosso amplificador, né, liguei aqui no meu gerador de sinais, né, e estou alimentando ela com mais ou menos 20 volts de alimentação aqui na nossa fonte de laboratório. Vocês podem ver, aqui está entrando o sinal de áudio que vem do nosso gerador de sinais aqui, né? Vou alimentar com uma senoide de 1 kHz para a gente poder avaliar o funcionamento, né? E estou medindo aqui para a gente o que? Eu estou medindo a tensão de saída, né? Que está ligado numa carga resistiva ali, que eu posso variar o seu valor. E também estou medindo a tensão na saída do nosso inversor para a gente ver a forma de onda chaveada, beleza? Então vamos ver como é que fica esse comportamento agora. Então aqui a gente está vendo a tela do osciloscópio, não acabei de ligar o nosso circuito. Vocês vão me desculpar o barulho aí, o gerador de sinais faz bastante barulho aqui no laboratório, né? Vocês estão vendo o quê? Eu estou com uma tensão de saída muito baixa, né? Eu botei um sinal quase zero na entrada, para a gente poder ver o chaveamento. A onda azul é a tensão chaveada e a onda em amarelo é a tensão de saída, beleza? Se a gente aumentar a escala aqui agora, vou deixar até no Measure para a gente poder ver algumas variáveis, vocês vão ver que tem uma onda ali, quadrada, né, na saída do nosso amplificador, que ela é definida pelo phase shift, né, pelo deslocamento de fase do nosso circuito, né, e nós temos uma frequência aqui em torno de 300 kHz. Né? Não é o ideal, como a gente já discutiu em outros vídeos sobre o amplificador classe D, é ter essa frequência na ordem de 450 ou acima disso, mas nesse projeto original aqui do FMG, esse foi o valor que eles encontraram, né, que conseguiu reproduzir, beleza? Mas vocês podem ver que tem uma onda quadrada. O que acontece agora se eu começar a aumentar a amplitude do meu sinal, né? Eu vou mexer aqui nessa amplitude, vou aumentar bem devagarzinho. Vocês vão ver que a onda quadrada começa a se mexer. Por quê? Porque agora eu tenho um sinal sendo reproduzido que está deslocando o período dessa onda quadrada. Não é bem um PWM, mas é como se fosse, né? Então eu tenho esse período sendo deslocado. Se eu reduzir agora a escala de tempo, vocês vão ver uma onda, deixa eu trocar o trigger aqui, né? Uma onda aqui no sinal de baixo, uma onda senoidal, né? Tem 1 kHz, como vocês podem ver aqui nessa medição, né? E a amplitude eu posso mexer. Como eu tenho aqui em torno de 20 volts, né? Eu posso ir aumentando essa magnitude até um certo ponto. Se eu começar a passar desse ponto, eu começo a ter a saturação do meu circuito, né? Então a gente vê exatamente essa saturação como aconteceria num amplificador com PWM tradicional, beleza? Se eu baixar a amplitude, nada acontece, eu volto para a minha senoide. A gente pode ver que essa senoide está bem bonitinha, né? Então mostra que mesmo com 300 kHz eu tenho um bom comportamento. Se eu tentar mexer na frequência do meu sinal, né, estamos aqui com 10 kHz, vamos ver como é que fica essa amplitude. Ainda está legal. (20 kHz). Tá bonitinho, né? Bom, então se a gente vê que o circuito funciona, e será que ele funciona bem com áudio?
como vocês puderam ver, né, esse amplificador bem simples de montar, ele tem muita tecnologia em cima dele e ele soa muito interessante, né? Vocês ouviram a gente tocando jazz aí, ele tem um som muito similar ao que a gente consegue atingir com amplificadores lineares, então ele é um amplificador com bastante qualidade de reprodução de áudio. Você poderia utilizar ele para montar até vários equipamentos de áudio profissionalmente mesmo, né? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, então deixa aquele like que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para sempre saberem quando eu posto novos vídeos. E se esse assunto aqui foi interessante, você quer ouvir mais sobre amplificador chaveado, sobre eletrônica de potência, engenharia elétrica, deixa no comentário aqui embaixo qual assunto que você acha mais interessante para a gente poder produzir vídeos sobre ele, beleza? E é isso aí, um grande abraço, até a próxima, tchau!